Vamos estudar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Jesus disse: Vinde a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e achareis repouso para as vossas almas, pois meu jugo é leve e meu fardo é suave. Nós podemos observar nessa passagem que Jesus promete aliviar as nossas aflições, promete repouso para as nossas almas. Mas ele coloca uma condição. E qual é essa condição? Tomar sobre vós o meu jugo. Mas ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E qual que é o jugo de Jesus? É a observância da lei, que é uma lei suave, que é a lei por ele ensinada. E que lei é essa? Lei do amor e da caridade. E Allan Kardec nos explica sobre essa passagem. Os sofrimentos encontram consolação na vida futura. As aflições atormentam aqueles que duvidam da vida futura. E que essa felicidade futura depende apenas da prática da lei de amor e de caridade, como nós já dissemos antes. Não é a primeira vez que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz isso, que nós vamos repetir aqui agora. A crença na vida futura enche os nossos corações de esperança. Porque por mais que a existência terrena seja cheia de sofrimentos, nós sabemos que haverá um momento em que nós teremos a consolação prometida por Jesus se praticarmos a lei de amor e caridade. Entretanto, aquele que duvida dessa vida só vê uma vida curta e de sofrimentos. E, portanto, se desespera, se desanima, muitas vezes até mesmo perde o equilíbrio mental ou chega ao ponto de desistir desta vida. Por isso que a crença na vida futura, que é trazida para nós através dos depoimentos dos espíritos, que são pessoas que, como nós, viveram encarnados e agora se encontram nessa vida futura, nos enche de ânimo e esperança para nós encararmos os nossos desafios. Numa outra passagem, Jesus diz: Eu rogarei a meu Pai, que vos enviará outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo o que vos tenho dito. Observem que nessa passagem, Jesus diz que esse outro Consolador, que, se você for ler lá no Evangelho de João, você vê que Jesus vai dizer que é o Espírito de verdade, ensinará todas as coisas. Por quê? Como nós já vimos no estudo anterior, Jesus não pôde ensinar todas as coisas. Existiam coisas como, por exemplo, detalhes sobre como se dá a reencarnação ou detalhes sobre a vida futura, que ele só deixou uma ideia, um princípio básico ali para ser desenvolvido posteriormente. E fará recordar tudo o que vos tenho dito. Por quê? Ao longo dos séculos, a mensagem de Jesus foi esquecida ou deturpada, de tal maneira que as pessoas deixaram de praticar o amor e a caridade da lei de Jesus. E eis que vem o Espiritismo. E qual é o espírito que coordena essa legião de espíritos que trazem as comunicações com os ensinos para nós? É o Espírito de verdade. E ele veio conforme Jesus predisse, cumprindo essa promessa que nós acabamos de ler. Por quê? O Espiritismo ensina a todos todas as coisas. E, além disso, vem recordar e explicar os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo explica a máxima: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Uma vez que nos faz compreender a causa dos nossos sofrimentos, nós já tivemos um estudo anterior das causas das aflições. Foi na primeira parte do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nós estudamos as causas das aflições. E além disso, ele traz uma fé inabalável através da perspectiva da vida futura.
Por que essa fé inabalável? Porque essa vida futura, ela não é uma teoria apresentada por Kardec. Ela vem do depoimento dos espíritos, que, como nós já dissemos, são pessoas como nós, que viveram essa vida, desencarnaram e, através da mediunidade, voltaram para contar para nós como que é essa vida, o que nós devemos fazer para sermos felizes lá e o que nós não devemos fazer para, quando desencarnarmos, sermos infelizes. Lembrando que mesmo essa infelicidade na vida futura é passageira, porque através da reencarnação o espírito pode reparar seus erros e corrigir os seus caminhos para, posteriormente, conquistar a felicidade. Em suma, todos serão felizes. Os que fazem o bem desde já serão felizes na vida futura mais rápido. Os que não o fazem vão ter que reencarnar até aprender a importância de fazer o bem, mas também serão igualmente felizes. E como eu falei para vocês, foi o Espírito de Verdade que coordenou a Legião de Espíritos, que nos trouxe os ensinamentos que Allan Kardec organizou, construindo assim a doutrina espírita. Kardec não inventou o espiritismo. Ele coordenou, organizou meticulosamente o ensino dos espíritos. Que espíritos esses que eram coordenados pelo Espírito de Verdade. E aqui estão algumas mensagens do Espírito de Verdade que fecham esse capítulo para nós refletirmos sobre elas. Deus quer que, ajudando-vos uns aos outros, os mortos, entre aspas, e os vivos, também entre aspas, vos socorrei mutuamente. Fala do quê? Do intercâmbio, onde os espíritos desencarnados nos ensinam e nós os ensinamos, e nesse intercâmbio, nessa troca de experiências, nós vamos evoluindo. E termina com a frase, essa primeira mensagem: Espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento, instruir-vos, o segundo. Em outra comunicação, o Espírito de Verdade diz, esse é alguns trechos que nós selecionamos das comunicações, tá? Elas são um pouco maior que isso, vale a pena consultar o Evangelho segundo o Espiritismo depois, para ver a mensagem na íntegra. Mas nós separamos duas frases que nos chamaram mais atenção nessa segunda comunicação. Chorem e esperem, pois os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Os que carregam seus fardos e assistem, ou seja, auxiliam os seus irmãos, são bem-amados meus. E agora, mais um trecho de uma comunicação do Espírito de Verdade. Vinde a mim, vós que sofreis e sereis consolados. Pratiqueis a lei divina, pois o mundo é impotente para dar consolações. Um pequeno comentário aqui, nós podemos observar que nessa mensagem o Espírito de Verdade fala que as consolações para as nossas aflições nós não as encontraremos nas coisas do mundo, mas sim na prática da lei divina, que é a lei de amor e caridade, de perdoar as ofensas, de amar os inimigos e todos esses outros ensinamentos que Jesus deixou para nós. E por fim, mais 3 trechos da última mensagem do Espírito de Verdade, nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Sereis forte se tomar o devotamento e a abnegação por guias. Eles resumem os deveres da caridade. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso e resignação. O Espírito de Verdade aqui está falando que, através do devotamento, da abnegação e da caridade, nós conseguiremos o repouso para as nossas almas que foi prometido por Jesus. Novamente, como sempre, agradecemos a todos que participaram conosco desse estudo e pedimos, se Deus nos permitir, que nós possamos nos encontrar em outra oportunidade. Fiquem em paz.